Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui no clima do mês de dezembro, na expectativa, para mais uma aula de ciências, a nossa aula de número 16, trabalhando a unidade 17, os répteis. Pegue a sua apostila, o seu material, o seu estojo, para a nossa aula de ciências de hoje. Vamos para a nossa rotina? Na rotina, nós vamos trabalhar a unidade 17, os répteis, e trocar ideias, página 236. Quem são os répteis? Páginas 237 e 238. Esquenta, esfria, o que será? Páginas 238 e 239. Atividade 1 e a reprodução dos répteis, página 240. Atividade 2, página 241. Vamos ver a importância dos répteis, tá? E o Você Sabia, página 242. O Ler, da página 243. Atividade 3, página 244. A tarefinha para casa, os exercícios 1, 2 e 3, da página 245. Vamos lá? Então, vamos à nossa apostila 4, página 236. Nós vamos falar na aula de hoje sobre os répteis. Sim, já trabalhamos os mamíferos, as aves. Agora vamos trabalhar os répteis, tá? O que será, professora? Quais são os animais que estão dentro da classificação dos répteis? Nós vamos ver na aula de hoje. Acompanhada da professora Mônica e dos monitores do zoológico, que é a turma do Luan, desta unidade, eles foram ao zoológico para aprender sobre os animais, A turma do Luan participou de uma atividade muito especial, a atividade sobre os répteis e anfíbios. E eles descobriram as diferenças entre os répteis e os anfíbios através do tato, da pele destes animais. Você pode imaginar como isso é possível? E aí eles começaram a conversar, a monitora aqui falando, olha, para as criancinhas, vocês podem tocar, pois a serpente não é venenosa. Ah, essa podia, mas normalmente a serpente a gente não pode tocar, pode ser perigoso. Nossa, a pele dela é fria. Olha o outro comentário. E é seca, tem escamas na pele. Aqui as criancinhas, olha, Maria, Vitória, tocando na tartaruguinha. O casco dela é bem duro. Sim, e aqui a Tereza e o Luan. A pele é molhadinha e fina, tocando aqui, olha, em um anfíbio. O revestimento da pele é uma característica que diferencia um réptil de um anfíbio. E nós vamos ver essas diferenças na aula de hoje, as características dos répteis e dos anfíbios. Você sabe quem são os répteis e quem são os anfíbios? Tem noção, Vamos ver na aula de hoje. Quem são os répteis? Crianças, os répteis são animais vertebrados, Nós já vimos, são animais que possuem coluna vertebral, que possuem pele grossa e seca. Olha o detalhe aqui da pele de um crocodilo, Olha o outro detalhe da pele de uma serpente. Você sabia que os dinossauros foram os primeiros répteis a habitar o nosso planeta? Sim, os dinossauros faziam parte dos répteis. E atualmente existem cerca de 6.000 espécies de répteis representadas, por 4 grupos. Tem o grupo dos lagartos e das lagartixas. Sim, olha aqui o dragão de Komodo, que é o maior lagarto do mundo, podendo atingir até 3 metros de comprimento, crianças. Temos aqui na página 237, o camaleão, Ele consegue mudar de cor para se camuflar no ambiente e também para se comunicar com os outros camaleões. Olha que interessante. Tem o grupo dos jacarés, crocodilos e gaviais, Então vamos lá,
Os gaviais são animais muito agressivos, encontrados, tá, em algumas regiões da Ásia. Olha só. Página 238. Tem o grupo das tartarugas, dos cágados e dos jabutis, tá? E aqui na página 238 eles colocaram as imagens. Os jabutis são animais terrestres, tá? Ou seja, vivem somente na terra. Tem uma diferença aí entre os jabutis, né, e as tartarugas. As tartarugas marinhas possuem patas semelhantes a remos. Olha a diferença aqui de um jabuti e de uma tartaruga marinha. Há diferenças. Então, elas possuem patas semelhantes a remos e uma carapaça, ou seja, um casco, tá, leve, o que facilita o nado. Então, o casco dela não é pesado igual ao do jabuti, porque ela precisa ter uma certa leveza para nadar, se movimentar na água. Temos também o grupo das serpentes. Sim, as serpentes são animais carnívoros que ingerem sua presa por inteiro, crianças. Olha. Continuando na página 238. Esquenta, esfria, o que isso tem a ver com os animais? Você sabia que não existem répteis em habitats muito frios? Como o gelo polar? Lá não existe, né? Não existem animais em regiões frias. Por que, professora, não existem estes répteis em habitats em regiões muito frias? Porque estes animais, crianças, eles precisam do calor do ambiente para se aquecer e para se manter vivos. Então, nós vamos encontrar esses animais em regiões mais quentes, porque eles precisam deste ambiente quente para sobreviver, tá? Por isso, tomar sol, olha, tomar sol é uma atividade essencial para os répteis, pois o seu corpo não é capaz de manter a mesma temperatura, tá? A temperatura não é capaz, ela vai variando de acordo com o ambiente que ele está. Por isso, ele precisa de um ambiente mais quente para se aquecer. Se o ambiente estiver frio, o seu corpo esfria. E se o ambiente estiver mais quente, o seu corpo esquenta, tá? Eles não são capazes de manter a mesma temperatura. Aqui, olha, na página 238, tem a imagem de uma iguana marinho que retira o calor da luz do sol para se aquecer. Então, ela está dentro do seu processo, né, de se aquecer. Também na página 238, no terrário, os répteis conseguem o calor que precisam por meio da luz das lâmpadas, né? Se alguém já foi em algum zoológico, vocês devem ter observado que em alguns lugares há essas luzes, né? As lâmpadas. Por quê? Porque elas ajudam os répteis a manter o calor que eles precisam para sobreviver no ambiente. Continuando, página 239. Enquanto o corpo dos répteis não atinge a temperatura ideal, eles permanecem lentos, tá, crianças? E às vezes até imóveis, tá? Não sei se vocês já observaram que às vezes eles ficam um tempão imóvel. Ao se aquecer, passam a realizar suas atividades agilmente. Então, eles ficam lá até a temperatura chegar na temperatura ideal e aí depois eles começam as suas atividades. Mas se o ambiente ficar muito quente, muito, né? Eles têm de encontrar uma sombra, uma fonte de água ou uma toca para que o seu corpo dê uma esfriada, né? Então não pode ser o extremo, nem muito, muito quente, nem muito frio também, tá? Aqui eles colocaram a imagem dos crocodilos se resfriando na água. E também a imagem de lagartos se abrigando do sol em uma toca, na página 239. Continuando. Como você já sabe, todos os répteis, crianças, eles têm a pele grossa e seca, são características dos répteis. Esse revestimento é importante. Por que a pele dele é grossa e seca? Para evitar a perda de água, né, pela pele quando o animal está em ambientes quentes
ou em temperaturas extremas. Então, para evitar essa perda de água, é que a pele é mais grossa, mais seca. E aqui na página 239, eles colocaram a imagem, né? O corpo dos répteis está adaptado à vida em ambientes quentes, secos, como os desertos. Tá? Vamos para a atividade 1, da página 240. Pegue aí o seu lápis, a sua borracha. 1. Observe a ilustração abaixo. Explique no seu caderno qual característica dos répteis está representada. Qual característica dos répteis está representada? Olha, aqui, ó, vamos olhar o termômetro lá e o sol. O que significa que está acontecendo neste ambiente, a temperatura? Aqui, observe como que está o termômetro. A temperatura está mais baixa, mais alta, tá? 2. A imagem ao lado aqui mostra um lagarto em um ambiente quente e seco. Explique no seu caderno por que os répteis conseguem sobreviver nesse tipo de habitat. Por que eles conseguem sobreviver nesse ambiente quente e seco? Agora, vamos para o registro das atividades. Então, aqui é a resposta da atividade 1, do exercício 1, onde estava perguntando, né, para nós explicarmos no caderno, não há espaço para escrever na apostila, qual característica estava representada naquelas duas imagens. Lembra que nós falamos da temperatura do corpo? A resposta é a seguinte: a característica representada nas ilustrações é o fato da sua temperatura corporal variar conforme a temperatura do ambiente em que estão. Lembra que nós falamos que ele não consegue manter a mesma temperatura, tá? Varia de acordo com o ambiente. Ou seja, assim, quando está frio, o corpo vai esfriar, tá? O corpo apresenta uma temperatura mais baixa. E ao esquentar, o corpo também aquece. Tá? Então, a temperatura varia de acordo com o ambiente, se está mais quente ou se está mais frio. Agora, a próxima, número 2, é aquela imagem lá em que o lagarto está em um ambiente quente e seco. Por que eles conseguem sobreviver neste ambiente quente e seco? Olha só, os répteis conseguem sobreviver nesse tipo de ambiente pois a sua pele, lembra que nós comentamos que a pele é seca e grossa? Evita a desidratação, evita a perda de água. Por isso que a pele dele é grossa e seca, para evitar a desidratação. Então, depois vocês respondem no caderninho de vocês. Não precisa ser igual, pode ser com as palavrinhas de vocês, de acordo com o entendimento. Vamos continuar aqui, ó, o pedacinho que ficou a leitura, a reprodução dos répteis, tá, crianças? Nem todos os répteis se reproduzem da mesma forma. Embora a maioria deles seja ovípara, como as tartarugas, os crocodilos e os jacarés, algumas espécies de serpentes e lagartos podem ser ovovivíparos, tá? Ovovivíparas, tá? Lembra que ovovivíparo é o animal que se desenvolve dentro do corpo da mãe até o nascimento. Já os animais vivíparos, né? São os animais... Vou voltar, crianças. Volta aí um pouquinho, Vânia. Confundi. Eu confundi. É ovíparo, né? Eu confundi. Pô, vamos parar. Vamos aqui, ó, a reprodução. Tá. Antes que eu volte, senão eu falo... Essa é a reprodução, porque eu cortei, tá? Isso aqui é pro outro slide, é pro outro slide. Esse, mas não pode ler aqui? Tá no outro? Depois lê lá. Então vai, tá então bom? vamos. Melhor aqui. Você já acabou a do caderno? Já. Então tá. A reprodução dos répteis. Vamos lá. Nem todos os répteis se reproduzem da mesma forma, tá, crianças? Não.
Embora a maioria deles seja ovípara, tá? Como as tartarugas, os crocodilos e os jacarés, algumas espécies de serpentes e lagartos podem ser ovovivíparas ou vivíparas, tá? Vamos relembrar um pouquinho. Ovovivíparo é o animal que se desenvolve dentro de um ovo, mas dentro do corpo da mãe até o nascimento. Já o vivíparo, olha aqui, o desenvolvimento do animal antes do nascimento ocorre totalmente dentro do corpo da mãe. Aí eles colocaram aqui, ó, duas imagens. O crocodilo é o exemplo de um réptil ovíparo. Ó, tá? Tem até a imagem aqui. E a jiboia, ela é vivípara, tá? Olha a imagem. Então, ela nasce, né, do corpo da mãe. Ok? Página 240. Continuando a atividade 2. Como é o desenvolvimento dos filhotes na maioria dos répteis, de acordo com o que nós falamos? Como que é o desenvolvimento? Vamos ver? Na maioria dos répteis, os filhotes se desenvolvem fora do corpo da mãe, dentro de ovos, até o momento do nascimento, tá? Vocês podem fazer o registro com calma. 2. No mês de setembro, começa a temporada de reprodução das tartarugas marinhas no Brasil, crianças, tá? As fêmeas fazem as migrações. O que são migrações? Ó, até traz aqui na imagem. Migrações é o deslocamento de animais de uma região para outra em busca de alimento, ambiente adequado para reprodução, temperatura confortável, né? Que é necessário para que haja, né, esse deslocamento. Então, as fêmeas, elas fazem essa migração, percorrendo, crianças, milhares de quilômetros pelos mares. Sabe para quê? Para botar os seus ovos na praia onde nasceram. Olha que interessante, elas voltam para botar os ovos na praia onde nasceram. Olha. E elas os enterram na areia e depois retornam para o mar. Então, elas vão para lá, andam milhares de quilômetros, botam os ovinhos e depois retornam para o mar. O período de incubação varia entre 45 a 60 dias. Por que as tartarugas marinhas enterram os ovos na areia da praia? É uma pergunta interessante. Você já pensou nisso? Por que elas enterram os ovos na areia da praia? Vamos ver? Olha lá. Elas enterram seus ovos porque a areia da praia é quente, crianças. Ela possui o calor que é necessário, né? Que vai fornecer o calor necessário para o desenvolvimento das tartaruguinhas. Então, por isso que elas botam na areia da praia, porque ela vai esquentar e vai fornecer o calor para desenvolver a tartaruguinha. Olha que interessante. Página 241. B. E quanto tempo leva para as tartarugas completarem o seu desenvolvimento e saírem dos ovinhos? Quanto tempo leva? As tartaruguinhas levam, como nós acabamos de falar, de 45 a 60 dias, né, aproximadamente, para saírem dos ovos, né? Exercício 3. Em regiões muito quentes, são mais comuns as espécies de serpentes ovíparas ou vivíparas. Por quê? Por quê, crianças? Olha só. São comuns as espécies de serpentes ovíparas, pois o próprio calor do ambiente ajuda a chocar os ovos. Então, é necessário esse calor do ambiente que vai ajudar a chocar os ovinhos e nascer os filhotinhos, tá? Essa atividade é da página 241.
Agora, qual a importância dos répteis para a natureza, para o meio ambiente? Qual? Assim como as aves e os mamíferos, os répteis são muito importantes, crianças, para manter o equilíbrio ecológico na natureza. Nós já falamos sobre esse equilíbrio, que ele é importante, né, para algumas espécies. Veja alguns exemplos. Ó, a maioria dos lagartos e das lagartixas e algumas tartarugas alimentam-se principalmente de insetos, tá? E com isso, elas controlam a população destes animais, porque se tem muitos insetos, acaba prejudicando, né, até nós, seres humanos, tá? Que poderiam se tornar pragas. Lembra quando nós trabalhamos as pragas da natureza? Então é importante esses animais para manter esse equilíbrio no ambiente da natureza. Algumas espécies de serpentes também auxiliam no combate dos ratos. Sim. Por quê? Porque elas se alimentam deles, tá? Há ainda os répteis, né, que servem de alimento para diversas espécies de carnívoros. Então, na natureza, né, tem esse processo comum de um animal se alimentar de outro, de um inseto, mas isso ajuda a ter o controle ambiental, tá? Camaleão capturando um grilo, olha aqui, com sua língua longa e pegajosa. Então, tá capturando aqui, ó, o grilozinho, né? Que às vezes, se houver muitos grilos, eles acabam se tornando pragas e destruindo as plantações. Aqui é uma serpente em posição de ataque a um rato. Vai se alimentar dele, ó. Além do controle de pragas, os répteis trazem outra grande contribuição ao ambiente. Há espécies de lagartos, tartarugas e jabutis que se alimentam de frutos. E assim como as aves, lembra que nós falamos que as aves contribuem até para nascer novas árvores, novas plantas? Assim, elas são também, ó, dispersam sementes de várias espécies de plantas nas suas fezes. E dali pode surgir uma árvore, uma nova plantinha. Além de apresentarem importância ecológica, ajudando no meio ambiente, algumas espécies de serpentes venenosas contribuem também, crianças, para a indústria farmacêutica, na manipulação de medicamentos, soros. Os venenos da jararaca e da cascavel, por exemplo, dão origem a medicamentos muito utilizados no Brasil. Olha só, contribuem até, né, para a indústria farmacêutica. Aqui é um réptil se alimentando de frutos, olha. Depois ele pode dispersar essa sementinha e ali contribuir para uma nova germinação de uma planta. Você sabia que o Instituto Butantan, localizado na cidade de São Paulo, possui recintos chamados serpentários, destinado à exposição de serpentes ao público. Então, quer conhecer as serpentes? Ali, né, o local. A realização de pesquisas científicas e também a extração de venenos. Tá? Conteúdo da página 242. Agora vamos para a página 243, o ler. Conheça o maior lagarto da América do Sul, lendo o texto a seguir. Acompanhe a leitura junto comigo. Vou ler aqui, ó. O lagarto é grande mesmo. Ele tem quase 2 metros de comprimento e pesa mais ou menos 15 quilos, crianças. Sim, acompanhe aí comigo na página 243. O seu corpo é revestido, tá, por um couro que parece com o das cobras e suas patas lembram muito as patas dos dinossauros. A longa cauda desse animal é uma curiosidade à parte. Ele a utiliza como um chicote, crianças, como se fosse uma proteção, né? Quando ele é ameaçado. E em casos de fuga, parte dela pode ser deixada para trás. Olha que curiosidade.
a sua cauda se regenera, ela vai crescendo de novo, tá? Assim como acontece com as lagartixas e alguns outros lagartos. Então, a cauda pode crescer novamente. Os tius são animais com características raras. Estão entre as poucas espécies de répteis, tá? Que os pais, não são as fêmeas, são os pais que tomam conta do ovo até o filhote sair. Isto. As fêmeas dessa espécie podem colocar de 30 a 60 ovos, que eclodem, né, num período entre 60 e 90 dias. Os tius têm um importante papel na natureza. Eles ajudam a dispersar sementes na mata. Olha, eles contribuem, como as aves também, ó, por comer em um lugar e defecar em outro, tá? E aí, né, combatem pragas também por se alimentar de insetos e até mesmo a proliferação, tá? Excessiva de camundongos, porque os roedores também estão em seu cardápio. Então, esse animalzinho tem várias contribuições com o meio ambiente aqui, de acordo com o texto. Ok, crianças? É um textinho informativo, né? Vamos aqui na página 244, a atividade 3, número 3. 1. Grife no texto. Peguem o lápis vermelho e o lápis verde. Nós vamos grifar de vermelho uma característica do tio presente nos répteis. Então, qual a característica dele? Depois de verde, as espécies de répteis citadas. Então, vamos ver? Peguem um lápis de cor. De vermelho, nós vamos pintar a parte aqui, ó, onde está escrito: seu corpo é revestido por um couro que se parece com o das cobras, tá? Então, é uma característica. E de verde, nós temos aqui o lagarto tio, né? Que é uma espécie de réptil, as cobras, dinossauros, lagartixas, lagartos, tá? Vou repetir de novo o verde. O lagarto tio, cobras, dinossauros, lagartixas e lagartos, ok? Página 244, exercício 2. Leia as frases e utilize a letra C para as questões que estão corretas e I para as incorretas. Vamos ler todas, depois nós analisamos. Primeira, o tio é predador do camundongo. Será? Segunda, o tio é uma espécie de lagarto ovípara. Terceira, o tio é importante para o meio ambiente apenas porque combate pragas. Então, vamos ver. Vamos analisar cada uma. A primeira, ela é correta, né? Ele é predador do camundongo, o tio. E a segunda, ele também é uma espécie de lagarto ovípara. A terceira é incorreta, porque ele não é importante apenas para o controle de pragas, tá? Terceiro, vamos lá. Se houver alguma frase incorreta no item anterior, reescreva corretamente. O que está errado nessa frase que nós podemos corrigir? Vamos ver? O tio é importante para o meio ambiente, já que combate as pragas e dispersa as sementes. Lembra das sementinhas que eles dispersam no ambiente, né? E dali pode germinar uma nova planta, uma nova árvore. É a atividades da página 244. Continuando na página 244, exercício 4. O que aconteceria com o número de ratos e de insetos no ambiente se diminuísse a população dos tios? O que iria acontecer com os ratos e com os insetos?
Lembra do controle lá, ambiental? O número de ratos e insetos aumentariam, crianças, pois os tius são predadores, eles se alimentam dessas espécies e controlam a população destes animais, por isso que eles são importantes. Exercício 5. Você já estudou que na natureza um ser depende do outro, né? Nós já vimos. Um exemplo é a parceria que existe entre as plantas e os animais. Tem uma parceria aí. Explique como algumas espécies de répteis, como o tiu, ajudam a preservar as florestas. Nós comentamos, né? Como que eles ajudam, crianças? Vamos ver? Algumas espécies de répteis, ao se alimentarem, eles ingerem também as sementes, né? Lembram das aves? E depois da digestão do alimento, ao defecar, né? Eles acabam dispersando estas sementes, tá? Ingeridas que dispersam na mata. E aí eles vão contribuindo assim para a preservação da floresta, porque vai germinar e dar origem a outras plantas. Então, eles contribuem, sim, para a preservação das florestas. Ok? Depois vocês podem assistir a videoaula novamente, escrever com calma de acordo com o entendimento de vocês. Vamos para a tarefinha da nossa aula, ok? Vocês vão fazer os exercícios 1, 2 e 3 da página 245, tá? Vai ler o exercício 1 aqui, tá? Depois vão escrever quais são as sensações táteis que as pessoas têm ao tocar na pele de uma serpente e de uma rã. Crianças, respondam no caderninho de vocês, não há espaço para responder na apostila. Às vezes as crianças escrevem na apostila, fica junto, não fica bem organizado, bem separadinho. Respondam no caderno, tá? Tem a letrinha B. O exercício 2, vocês vão recortar lá no anexo 3 de ciências. No final do material de vocês, tem os anexos, tá? Vocês vão recortar o anexo 3, vão colar no caderninho. Colhem no caderno na sequência em que ocorre a reprodução das tartarugas marinhas. Colhem lá na sequência correta de acordo com o processo da reprodução. Tá? No caderninho. Depois o exercício 3, né, que vocês vão ler e responder a este textinho, né? Muitas pessoas não gostam de ter uma lagartixa em sua casa e por isso procuram maneiras de evitar a presença delas, usando até mesmo veneno, né, para jogar. De acordo com as informações do texto, você acha que as lagartixas prejudicam ou beneficiam os seres humanos? O que vocês acham? Elas prejudicam ou não, de acordo com o que nós vimos na aula de hoje? Responda no seu caderninho, tá? Qualquer dúvida, sua professora irá lhe ajudar. Vamos para o roteirinho da aula de hoje, tá? Vocês vão assistir a videoaula, responder as atividades, vão fazer os exercícios de tarefinha, os exercícios 1, 2 e 3 da página 245. Tire uma foto desta atividade. Qualquer dúvida, sua professora irá lhe ajudar. Muito obrigada, até a próxima aula. Tchau!